Pessoal, beleza? Então, eu queria comentar aqui as soluções da lista de exercícios dessa semana. A gente aprendeu essa semana algumas fórmulas, algumas regras de derivação, como a regra da cadeia, a regra do quociente. E nessa lista de exercícios, eu quis contextualizar um pouco o valor, o uso do valor exato da derivada de uma função, como a gente viu na aula naquele exemplo onde, numa situação onde você faz um modelo matemático de um reservatório que se enche de água. E você plota uma função que descreve a cada instante de tempo o nível do reservatório, o volume de água dentro do reservatório. Nesse caso específico, a derivada dessa função te diz com que velocidade a água está entrando dentro do reservatório, portanto, o que a gente chama de vazão da água que passa pela bomba. Tem algumas restrições aí para os valores desses números, né? Dentro do modelo, por exemplo, a vazão da bomba nunca pode ultrapassar o limite de 80 litros por segundo, e isso, portanto, impõe algumas restrições, certamente, à função que vai descrever aí o volume de água dentro do reservatório ao longo do tempo que passa. E aí, em cada questão dessa lista é proposto aí uma função diferente e você tem que analisar em quanto tempo a bomba enche e se a vazão é ultrapassada ou não. Então, por exemplo, essa primeira questão aqui, a gente coloca como resultado, né, do modelo a função que descreve o volume de água no reservatório ao longo do tempo. Essa função aqui, v de t igual a 15t ao cubo menos 2t ao quadrado, um polinômio de grau 3. E fica a pergunta aí se a vazão da bomba vai ultrapassar o limite de 80 litros por segundo. E é curioso porque esse exercício, ela começa em zero, né? Você vê que quando t igual a zero, v de t é zero. Quando você deriva essa função, por outro lado, você tem, ou seja, o tanque começa vazio, né, com 0 litros, quando t igual a zero. Então, o tanque começa vazio. E aí, quando você deriva essa função, derivada do polinômio a gente aprendeu na aula, fica essa função aqui, 45t ao quadrado menos 4t. Né? O derivado dessa função fica 3 vezes 15 vezes t elevado ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes t elevado a 1, por isso que dá essa expressão aqui. Você vê que a vazão é zero também quando t igual a zero. Então a vazão começa em zero e fica uma análise do crescimento da função. Só que uma coisa que a gente vai estudar muito mais ainda para frente no curso, mas você já pode visualizar isso. Essa função aqui, que é um polinômio de grau 2, ela começa em zero, quando t vale zero, mas ela tem 45t ao quadrado aqui. Então isso faz com que ela cresça muito rápido. E você vê que ela cresce suficientemente rápido para que, como você tem 45 aqui, quando t é igual a 1,37, por mais que você esteja subtraindo 4t, 4 vezes 1,37 é muito menor do que 45 vezes 1,37 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, para determinar o valor de t para o qual a bomba vai estar cheia, é resolver essa equação aqui, né? V' de t igual a 80, que dá 45t ao quadrado menos 4t igual a 80. Essa é uma equação de segundo grau, a gente resolve ela pela fórmula de Bhaskara, e você vê que t dá 1,37. E aí o comentário que eu acho interessante aqui é justamente isso. Essa função ela cresce muito rápido, por mais que ela comece em zero, como você tem 45t ao quadrado, o crescimento dela é muito violento. Porque a derivada, bom, não a derivada, mas essa função especificamente, você nota que ela cresce muito rápido, tanto que ela vai de 0 a 80 em 1,37 intervalo. Então, ela vai de 0 a 80 muito rápido, essa função. Então, essa função, que é a velocidade dessa função, que é a derivada dessa função, ela por si só também tem uma velocidade muito alta. Então, essa função cresce muito rápido e, consequentemente, se a derivada da função v cresce muito rápido, a função v cresce muito rápido também. De qualquer forma, essa função aqui seria um péssimo modelo na nossa situação, porque a vazão máxima é atingida em menos de 2 segundos. Então, dentro do nosso modelo, essa função não pode ser a função que descreve o volume do tanque. Depois é feita uma segunda proposta aqui de função, e é exatamente, a gente tem que analisar um pouco a coerência dessa função dentro do modelo. Então, a primeira pergunta aqui, que é diferente em relação ao exercício anterior, a primeira pergunta é, em quanto tempo, se a função que descreve o volume é essa aqui, em quanto tempo o reservatório fica cheio? Nesse caso, a gente tem que resolver uma equação assim, v de t igual a 80.000, só que v de t, por ter essa expressão aqui, não é uma expressão polinomial, não é um polinômio de segundo grau,
A gente não pode aplicar uma fórmula de Bhaskara para resolver. E, essencialmente, para resolver uma equação assim, o único método que existe é o método por aproximação, o famoso tentativa e erro. E a ideia é simplesmente você pega a sua calculadora, você escreve essa função aí na calculadora, e você vai jogando valores para t e você vê quanto que dá. Por exemplo, você joga t igual a 100, aí você vê que dá muito maior do que 80.000. Aí você vai baixando, joga t igual a 50, aí você vê que dá menor que 80.000. Nesse caso aqui, eu acho que a resposta é isso. Você vê que dá muito menor do que 80.000. Então está entre 50 e 100 a tua resposta. Né? Porque quando foi 100 dá maior que 80.000, quando foi 50 deu menor do que 80.000. Então ali no meio do caminho, quando você passou de 50 para 100, ela teve que ter cruzado essa linha de 80.000. Talvez você bota um pouco maior do que 50, por exemplo, 75. Aí você vê que ainda está maior do que 80.000. Aí você abaixa, bota 60. Aí você vê que está menor do que 80.000. Ah, então está entre 60 e 75. E você vai chutando assim, chutando na calculadora. Se você usa uma calculadora do celular ou do computador, ela coloca fórmulas, né? Você consegue colocar fórmulas e só alterar o termo, digamos, principal da fórmula. Foi exatamente isso que eu fiz aqui e achei a resposta 61,5. Vou mostrar para vocês um outro método de fazer soluções aproximadas de equações, que é o método gráfico. Tá? Você pode usar uma calculadora gráfica. Por exemplo, então aqui eu tenho, no Jupyter Notebook, eu tenho usando a linguagem de programação, mas isso aqui é a mesma coisa que uma calculadora gráfica. Eu escrevi aqui a função e eu mandei a calculadora plotar o gráfico da função. No intervalo de 0 até 1.200, que são 1.200 segundos, que é o tempo máximo que a gente tem para o tanque ficar cheio no modelo da questão. Você vê que, se você olha o gráfico aqui, você vê esse gradeadozinho aqui, né? Você percebe que em 500 você já atingiu 2 vezes 10 a quinta, que é 200.000. Então você passou muito longe dos 80.000 em 500. Aqui em 250 não dá muito para saber. Então vamos fazer o seguinte, vamos plotar de 0 até 250 para a gente ver o que acontece. Você muda o domínio aqui. Aí o gráfico ficou com essa cara aqui. Então você chegou a 60.000 em 250. Tá? Você chegou a 60.000 em 250. E agora a gente bota um pouquinho mais. Vamos botar aqui 350, de 0 até 350. Aí você já vê que mais ou menos aqui perto do 300 a gente cruzou quase 80.000. Então está bem pertinho de 300. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar entre 299 e 302. Aí você vê que a gente passou aqui, ó, pertinho, um pouco maior do que 301, a gente cruzou certamente aqui os 80.000. Quando você vai... Repara que a gente está fazendo a mesma coisa que eu falei para fazer com a calculadora, né? Você está calculando valores da função e vendo mais ou menos intervalos onde ela está. Você está tentando pegar esse intervalo e achatar ele até ele ficar muito, muito ao redor dos 80.000, que é que é o valor que você quer acertar. Você está tentando chutar aí qual o valor de baixo que vai acertar esse valor. Aqui no meu computador, eu tenho, nessa linguagem de programação, você pode usar esse comando aqui que encontra os valores exatos. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Por exemplo, eu coloquei f de 301.06, você vê que dá 79.000, dá quase 80.000. Né? Então, repara que o erro que você comete aqui, ele é muito pequeno, né? Mas já não é tão satisfatório. Nesse computador aqui, quando a linguagem de programação Julia, você pode colocar, você pode mudar aqui a função e usar essa fórmula aqui. Vou botar de 0 até 350. Então a gente coloca aqui bom, travou o computador aqui. Alguma coisa aconteceu aqui que travou. Deixa eu ver se consigo escrever aqui.
Então, essa função aqui, ela encontra os zeros de qualquer função, né? Esse comando aqui no Julia, ele encontra os zeros de qualquer função que você quiser. No caso aqui eu devo ter cometido algum erro na hora que eu escrevi a função. Não, é 80.000. Esse foi o erro que eu cometi aqui. Então você bota aqui 80.000. Essa aqui é uma maneira... O computador, o que ele faz é simplesmente ficar fazendo essas aproximações, só que ele faz muito mais aproximações. Então você vê que ele encontrou aqui 301.31 e eu tinha colocado ali 301.03. Não estava muito certo, mas você vê que é ao redor de 301. E o erro que você comete se você aproxima por 301 é muito pequeno, tá? Então é assim mais ou menos que você vai ter outro exercício nessa lista que a gente vai ter que fazer esse tipo de solução aproximada. Por exemplo, já na próxima item, você tem que calcular a derivada dessa função. E aí, o cálculo da derivada dessa função, ele é feito pela regra do quociente, você tem que levar em vista a regra da cadeia, né? Você pega essa função aqui e deriva pela regra do quociente. Primeiro você faz a derivada do numerador. Quando você pega o numerador dessa fração aqui, dessa função racional, ele é um polinômio de grau 2. Esse termo aqui, a derivada dele é zero. Aí você soma com a derivada desse termo aqui, que dá 4t, né? Que fica 2 vezes 2 vezes t elevado a 1. Então dá 4t vezes o denominador, que eu só repeti aqui, 1 mais t elevado a 0,1. Aí você faz menos, ainda aplicando a regra do quociente, a derivada do numerador agora, só que aí você vai fazer a derivada desta função aqui, também um polinômio, só que o expoente aqui é um número racional, mas a regra é a mesma, fica 0,1t elevado a 1 menos, a 0,1 menos 1, perdão. Só que 0,1 menos 1 é menos 0,9, então você vai ficar com menos 0,1 elevado a menos 0,9 vezes o numerador reproduzido aqui. Tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Quando você junta essa expressão aqui, você vai ficar com 4t mais 4t elevado a 1,1 menos, aí tem 0,1 vezes 4, 40.000, dá 4.000, menos 4.000 elevado a t elevado a menos, vezes t elevado a menos 0,9. Esse último termo aqui fica menos 0,2. Quando eu faço esse termo aqui vezes esse termo aqui, vai ficar menos 0,2t elevado a 2 vezes 0,9, que dá... Não, 0,9 mais 2, que dá 1,1. Então você fica com dois termos com t elevado a 1,1. Então é só você somar eles, né? Quando você faz 4t elevado a 1,1 menos 0,2 elevado a 1,1 dá 3,8 vezes t elevado a 1,1 e você fica com essa função aqui. Para você descobrir em quanto tempo a derivada dessa função atingiu o valor de 80, que é a vazão máxima, você precisa resolver essa equação onde isso aqui é igual a 80. Eu apliquei o mesmo método que eu expliquei no caso anterior, deixei t igual a 61,5. Na questão 3 agora, essa questão é o seguinte. Se a bomba mantém uma vazão constante e o estagiário ajeitou a bomba para a vazão ficar a 50, tá? Então, se a vazão ficou a 50 e se o estagiário percebeu isso no tempo limite ali, esse tempo que passou, que eu chamei de t aqui, então esse t aqui é a incógnita do problema, ele tem que ser tal que depois que ele se deu conta, passou esse tempo, nesse tempo ele ligou a vazão máxima, o tanque ficou cheio, ou seja, você atingiu os 80.000 litros, tá? Exatamente depois de 1.200 segundos. Então aqui eu tenho T que é menor que 1.200, em 1.200 eu atingi os 80.000. Só que esse gráfico azul aqui é uma linha reta com inclinação 50. Então, o fato da inclinação ser 50 significa o seguinte: a variação vertical que eu tenho nesse gráfico aqui é 50 vezes a variação horizontal. Tá? Então, se eu tenho T aqui na horizontal, eu vou ter 50T na vertical. Já o gráfico vermelho aqui também é uma linha reta, é um gráfico com inclinação 80. Se a inclinação dele é 80, qualquer variação que eu tiver na horizontal, a variação vertical correspondente vai ser 80 vezes a variação que eu tenho na horizontal. Só que se você olhar esse intervalo aqui entre a reta azul vertical e a reta vermelha vertical, que é esse intervalinho aqui, de t até 1.200, o comprimento dele é 1.200 menos t. Portanto, a variação vertical aqui que eu tenho na reta vermelha é essa, indicada aqui por essa seta dupla, é 80 vezes 1.200 menos t. Se eu somar esse azul aqui vertical com esse vermelho vertical, eu tenho que dar o total, que é de 80.000.
Portanto, para achar o valor de t, eu preciso resolver essa equação aqui, que a gente resolve uma equação do primeiro grau, da t igual a mais ou menos 533. Depois, na última questão, pedido para você inventar um gráfico qualquer que descreva o que está sendo falado aqui. Ou seja, você tem uma bomba que ela funciona, ela começa numa vazão zero, aí a vazão vai aumentando, então ela vai enchendo cada vez mais rápido. Quando chega a vazão de 80, ela fica parada por um tempinho, depois ela continua esse processo e para e continua, até atingir o limite dos 80 mil litros do tonel aí lá da companhia. Então esse é um gráfico, olha só, você tem que o volume ele vai crescendo, 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 só que a vazão, repara, a vazão ela não é constante, a vazão é a derivada do gráfico, desse gráfico vermelho, a inclinação da reta tangente. Então quando você olha o gráfico subindo assim, ele vai subindo cada vez mais inclinado. Só que ele não pode ficar muito inclinado. Quando ele chega em inclinação de 80, você desliga a bomba, você para de encher, por isso que o volume não aumenta nesse intervalo aqui. Depois você liga a bomba de novo, ele vai voltar a encher cada vez mais rápido, mais rápido. Quando você ficar rápido demais, você para. E você vai fazendo esse ciclo aqui até o volume aqui atingir o valor de 80 mil. É isso, pessoal.